Nessa lição, vamos abordar as formas de avaliar o serviço prestado ao cliente. Uma das principais formas de se medir o serviço ao cliente é o tempo de ciclo de pedido. O que é isso? É definido como o tempo decorrido entre o momento do pedido até a entrega do serviço ou do produto ao cliente. O ciclo abrange todos os tempos mensuráveis, todos os eventos mensuráveis entre o pedido e a conclusão da entrega. É importante observar que no tempo de ciclo de pedido existem algumas etapas que são independentes. São elas: tempos de transmissão, processamento e montagem, disponibilidade de estoque, tempo de produção e entrega. Mas o que significa esses elementos serem independentes? Significa o seguinte, que qualquer redução de tempo dessas etapas não afeta na redução de tempo de outra etapa. Ou seja, deveremos observar como reduzir os tempos especificamente de cada etapa, mas sabendo que uma redução, por exemplo, no tempo de transmissão, não afeta em nada uma diferença de tempo no processamento e montagem. Reduzir a transmissão do pedido para a área produtiva não quer dizer que esse pedido será processado mais rápido. É muito comum que o serviço prestado ao cliente seja avaliado como uma restrição. O que isso significa? É estabelecido um nível de serviço entre operador, entre fornecedor e o cliente. E todos os processos logísticos a seguir são feitos para cumprir esse ponto, para atender esse nível de serviço pré-estabelecido. Qual é o impacto disso? O impacto disso é que para atender a um nível de serviço pré-estabelecido, pode ser que a sua solução logística não tenha os melhores custos e nem seja a mais eficiente, mas para se ganhar o cliente, ela foi adotada como uma solução viável e factível que garanta este nível de serviço. Obviamente, cabe ao gestor em serviços logísticos entender o nível de serviço e balancear custo, eficiência e os processos para que a empresa possa oferecer para o cliente o nível de serviço acordado e consiga garantir suas condições de custo, suas condições operacionais, suas condições de lucro para fazer esse atendimento. Essa é a tarefa fundamental do gestor em serviços logísticos: equilibrar o nível de serviço que o cliente espera e as condições que a empresa pode oferecer. Vamos avaliar o processamento dos pedidos. Alguns bons indicadores que podem ser adotados são os seguintes: tempo mínimo, máximo ou médio de processamento dos pedidos, percentual de pedidos processados nos prazos determinados. Com relação à acurácia de documentos pedidos, podemos observar a porcentagem de documentos dos pedidos contendo erro. Ou seja, no meu processo documental de pedidos, quantos pedidos eu erro documentação, quantos pedidos eu acerto. Qual é o percentual que eu preciso acertar, qual é o percentual que eu considero que é a meta da equipe e que tem que ser perseguido para que eu garanta um atendimento de qualidade ao cliente. Mensurando o transporte, podemos usar os seguintes indicadores para avaliar os serviços de transporte prestado ao cliente: porcentagem de entregas dentro do prazo, porcentagens de pedidos entregues na data estabelecida pelo cliente, danos e reclamações de prejuízo como porcentagens do frete. Com relação a produtos danificados, podemos estabelecer os seguintes indicadores: número de devoluções em relação ao total de pedidos, valor das devoluções em relação ao valor de vendas totais. Com relação à disponibilidade de produtos em estoque, podemos elencar os seguintes indicadores para mensurar o serviço de atendimento ao cliente: porcentagem de artigos em falta no estoque, porcentagem de pedidos atendidos completamente, índices de atendimento e atendimento médio ponderado dos pedidos, percentual médio de itens de pedido em atraso, índice de atendimentos dos itens. Com relação ao tempo de processamento da produção e dos serviços de armazenagem, os seguintes indicadores podem ser utilizados para mensurar a qualidade dos serviços prestados ao cliente: tempo mínimo, máximo e médio de processamento dos pedidos para produção ou armazém. E esses pontos existem alguns problemas para mensurar.
que são as orientações de dentro da empresa e as medidas não centradas nas necessidades do cliente. O que isso significa? Para esses indicadores em questão, é necessário observar o nível de serviço acordado com o cliente e as características, as condições de produção e armazenagem da empresa, uma vez que metas internas da empresa podem ser contrárias ao nível de serviço estabelecido. Deve-se observar a melhor maneira de concatenar essas informações, de entender esses dados para gerar um bom resultado interno e externo à empresa. Cabe ao gestor em operações logísticas entender de que forma tratar as interrupções no sistema, pois, embora toda a cadeia de suprimentos, toda a cadeia logística da empresa esteja preparada para funcionar na sua plenitude, existem fatores externos que podem impactar drasticamente no serviço ao cliente, drasticamente no bom andamento da sua cadeia. E o gestor deve estar preparado, deve ter condições para tratar isso. Alguns pontos importantes que devem ser observados em caso de interrupção do sistema. Ter seguro contra riscos, planejar rotas alternativas de suprimentos, conseguir outras alternativas de transporte, modificar a demanda, elaborar respostas rápidas às mudanças da demanda, determinar estoques para situações de ruptura. Uma vez que houve algum impacto negativo, alguma avaria na carga, algum acidente que trouxe ruptura, algum problema de prazo de entrega, é necessário que o gestor tenha já na empresa um sistema de seguros que garanta que ele não será tão impactado pelo problema ocorrido. É simples de imaginar, uma vez que houve um acidente com a carga, uma vez que houve um acidente com a mercadoria em questão que estava num processo logístico, o seguro entra cobrindo isso e, obviamente, é necessário que isso já esteja pré-estabelecido antes que o sistema esteja rodando normalmente. As rotas alternativas de suprimento são de fundamental importância para um gestor em operações logísticas. Imagine um cenário que uma chuva derrubou uma estrada, caiu uma barreira. É fundamental que o gestor já tenha com sua equipe uma rota alternativa de atendimento ao cliente, pois, por mais que se demore um pouco mais, que seja mais custoso alterar a rota, é muito melhor isso já estar mapeado do que, no momento de ruptura, no momento de interdição daquela determinada estrada, daquele determinado meio de passagem, o gestor e equipe tenham que elaborar um plano de contingência emergencial para esse atendimento. Possuir outras alternativas de transporte também é fundamental para que o serviço de atendimento ao cliente não seja tão impactado no momento de ruptura do sistema. Imagine, por exemplo, que para um atendimento portuário existe uma fila imensa de caminhões por algum motivo de greve, algum problema específico que esteja acontecendo. Se essa carga pode chegar no porto via outro modal, por exemplo, uma ferrovia, é um recurso que deve ser utilizado, que deve estar mapeado pelo gestor em operações logísticas para evitar, diminuir e não gerar esse impacto negativo para o cliente. É fundamental para o gestor em operações logísticas que, em algum caso de ruptura, ele tenha um canal aberto com o cliente para poder modificar ou alterar a demanda. Imagine um cenário onde não é possível entregar uma carga no prazo, pois aconteceu um acidente na estrada ou a estrada está interditada, teve alguma greve de caminhoneiro, alguma paralisação. É de fundamental importância que esse canal seja bem estreitado, seja bem simples, seja de fácil acesso, pois o cliente vai informar a demanda e o operador logístico, o gestor em operações logísticas, poderá avaliar junto com a equipe a melhor maneira nesse atendimento. Se eu não posso atender essa semana, será que eu consigo dobrar o atendimento semana que vem? Será que a gente vai fazer mais um atendimento a cada X tempo e cumprir o prazo estabelecido e cumprir aquele atendimento? Esse é o ponto fundamental dessa relação, entender o que pode ser feito com a demanda para que o momento de ruptura não cause impactos tão negativos para o cliente. O gestor em operações logísticas precisa de todos esses processos acima, todos esses pontos muito bem estabelecidos, para poder gerar respostas rápidas em momentos de ruptura, para poder dar soluções para o problema sem que tenha que demorar um longo prazo e aí sim gerar a insatisfação no cliente. Uma vez que ocorreu o problema, ocorreu a ruptura,
o cliente foi comunicado, foi informado e já existe um plano corretivo em andamento, com certeza o cliente ficará mais tranquilo com como está sendo atendido, que momentos de ruptura acontecem, que problemas são factíveis de acontecer e o gestor em operações logísticas em questão está preparado, está apto para que a empresa possa suportar o cliente de forma satisfatória.